Eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, um texto muito conhecido, muito pregado. Glória a Deus. João, capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos e se eu pular algum, eu vou avisando para você ficar bem junto de mim aí na leitura, para você entender bem o caminho que nós temos aqui para essa noite. Amém? Todos acharam? João capítulo 9? Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Mas ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. Versículo 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Glória a Deus. Isso aqui é daquelas histórias que a gente não precisa nem falar muito para que a gente já consiga entender que o Jesus ao qual nós servimos é realmente extraordinário. É uma daquelas passagens que não precisa da gente tecer muitos comentários ou observar muitas coisas. Só a gente ler de um cara que era cego, simplesmente cumpriu uma ordem de Jesus, foi no tanque, se lavou e voltou vendo, já é pra gente encher o nosso coração de alegria, porque, como diz um pregador aí muito famoso, esse Deus não é gente mesmo não. Eu gosto muito dessa história porque revela para nós, ou pelo menos para mim, uma característica de Jesus muito, muito singular e muito importante. Nós começamos o texto lendo que Jesus passava e viu um homem que era cego de nascença. Em várias outras oportunidades a gente vê pessoas tendo que romper alguns limites, romper alguns problemas para se encontrar com Jesus, para que Jesus pudesse fazer algo por eles. Poderia citar aqui vários, vou citar uma muito conhecida: a mulher do fluxo de sangue. Não podia estar no meio da multidão, sofria 12 anos com uma hemorragia, só que ouviu que Jesus estava passando, entendeu que o dinheiro que ela já tinha gastado todo com os médicos não resolveu o problema, botou no seu coração: eu vou, porque eu tenho ouvido por aí que só se a gente encostar na veste dele a gente já é sarado, então eu vou romper para que eu possa encostar em Jesus, para que ele possa fazer alguma coisa por mim. E assim ela foi, rompeu com a multidão, rompeu com os seus problemas, rompeu com a sua hemorragia, com a sua fraqueza, foi, encontrou Jesus, e a partir dali Jesus fez alguma coisa por ela. No mesmo episódio, Jairo chegou
se jogou diante de Jesus e disse: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa porque minha filha está morrendo. Homens e mulheres que tiveram que romper muitas coisas, com muitas barreiras, para que Jesus pudesse fazer alguma coisa por eles. Só que nessa história, não é isso que acontece, porque o cego não faz nada. É Jesus que toma as rédeas da situação e olha para ele e resolve fazer por aquele homem aquilo que nenhum outro poderia fazer. Eu quero nessa noite de verdade, com muito carinho, com muita alegria, mas com a certeza de que Deus está aqui, liberar uma palavra sobre o teu coração. Eu sei que eu queria falar para todos, mas seria leviano se falasse que Deus está mandando, que fará sem Ele pedir para todo mundo aqui. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a vida de alguém que entrou aqui nessa noite com um desejo no coração, com uma falta na vida, com uma necessidade que precisa. Só Jesus pode fazer. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Essa é a noite que você não vai precisar fazer nada. Jesus decidiu se manifestar em teu favor. E quando Ele se manifesta, alguma coisa diferente precisa e vai acontecer. Uma aproximação de Jesus muda a história de qualquer um. Uma aproximação de Jesus muda a história de qualquer pessoa. Uma aproximação, uma movimentação de Jesus faz com aquilo que não tinha mais jeito voltar a ter jeito, faz as coisas que estavam de cabeça para baixo voltar para o seu devido lugar. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Jesus escolheu essa noite e vai se movimentar, vai se manifestar, e depois de hoje a tua vida nunca mais será a mesma. Tem alguém para crer nessa palavra? Jesus passou e viu, mas ele não viu um príncipe, chefe da sinagoga, ou alguém que gozava do prestígio da sociedade, não. Jesus não passou e viu uma autoridade da época. Jesus não passou e viu alguém importante no meio da sociedade. Jesus passou e viu um cego, ou melhor, um homem cego de nascença. Eu gosto de Jesus, eu falei aqui no começo que revela para mim esse texto uma característica interessante de Jesus, que é olhar para aqueles que passam desapercebidos pela maioria. Eu gosto de Jesus porque, de repente, o homem, ele olha para alguém e a pessoa, se a pessoa não tem determinada posição relevante no meio da sociedade, no meio da igreja, no meio da família, muitas vezes passa desapercebido. Os seus problemas, os seus choros, as suas dores tendem a passar desapercebida porque o homem olha, mas o homem não é Deus. E graças a Deus por isso. Mas eu vim aqui falar de um Jesus que olha para você da maneira que você merece ser olhado. De repente você está olhando para mim e está falando: pregador, você não conhece a minha história, não sabe de onde eu vim, não conhece a minha família, não sabe de tudo que eu fiz até chegar até aqui. Meu irmão, eu não sei, mas eu sei que o Jesus que me salvou, o Jesus que me lavou, o Jesus que me limpou, está aqui nessa noite, e Ele está disponível para te achar também, para te lavar também, para te limpar também. Se Ele fez comigo, pode ter certeza que Ele pode fazer com você. Se Ele fez com outros que estão aqui, pode ter certeza que Ele pode fazer por você também. Essa é a característica de Jesus. Ele olha para aqueles que ninguém quer mais olhar. Eu carrego uma frase comigo, e a Larissa, que gosta muito: não há poço tão fundo que a corda da graça não chegue. Você pode olhar para quem está do seu lado, só para irritar um pouquinho o pastor Silvio, e falar assim: não há poço tão fundo que a corda da graça não possa achar. Prometo que foi só um. Não há poço tão fundo que a corda da graça não pode nos achar. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz que Ele se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que Deus entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Eu não merecia ter sido salvo por Jesus, você não merecia ter sido salvo por Jesus, mas graças a Deus que Ele não é igual a mim e nem igual a você. Ele vai
vai onde ninguém vai, Ele faz o que ninguém faz, Ele resgata aquele que ninguém quer resgatar, Ele limpa o homem mais sujo que entrou aqui, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. A esse Jesus seja honra na igreja, seja glória, seja adoração, seja todo o louvor. Meu irmão, onde estaríamos nós se Ele não tivesse nos achado? Essa hora provavelmente 8h24, depois de um título do Flamengo. Deixa eu ficar quieto. Mas às vezes é bom a gente olhar, principalmente a gente que tem muito tempo de crente, né? A gente olhar para dentro de nós e pensar nisso um pouquinho. Onde eu estaria? Onde você estaria, Alex? Onde eu estaria se Jesus não tivesse me achado? Porque a vida na igreja é muito boa, mas o passar dos anos faz às vezes a gente esquecer de onde Deus nos tirou. A vida, o dia a dia na igreja, os muitos anos na igreja, muitas vezes faz a gente esquecer de que Jesus fez por nós aquilo que ninguém poderia ter feito. Aí a gente entra e sai da igreja como se fosse mais uma carimbada na carteirinha, como se fosse bater mais um ponto para o pastor ver que eu estou na igreja. Meu irmão, às vezes a gente tem que parar um pouquinho, olhar para dentro e falar assim: meu Deus, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, onde eu estaria? E se eu estaria ainda aqui? Por isso, meu irmão, que nessa noite eu quero te convidar, eu quero sacudir a tua vida para você trazer a memória de onde Deus te tirou e quem é você agora. Quem era você antes? Quem é você agora? Aquele que espancava não espanca mais, o que bebia não bebe mais, o que mentia não mente mais, o que traía não trai mais, porque Jesus entrou na minha vida e tudo mudou. Tudo mudou. Para esse Jesus, a nossa adoração é sobre esse Jesus que tem que ser os nossos louvores, é sobre esse Jesus que tem que ser as nossas pregações, com todo respeito, com todo carinho. Davi foi muito importante, mas não morreu na cruz pela minha vida. Moisés foi maravilhoso, mas não morreu na cruz pela minha vida. Abraão foi muito importante, mas não morreu na cruz pela minha vida. Para Jesus seja a honra e a glória na igreja, porque Ele se entregou por nós, Ele nos resgatou quando nós não merecíamos ser resgatados. Ele viu. Aí os seus discípulos: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Sabe o que eu acho maravilhoso? E corrobora com a ideia de que Jesus não vê como o homem vê. É que os discípulos, crente, andando com Jesus, olha para Jesus: Jesus, quem pecou para que nascesse cego? Só que o texto não diz que Jesus viu um cego. O texto diz que Jesus viu um homem. Não é aquilo que você entrou aqui fazendo, aos olhos de Jesus, que diz quem você é. De repente entra algum bêbado aqui, a gente vai olhar: caramba, temos que ter um cuidadinho ali especial, porque o cara tá chapado, tá bêbado, e a gente precisa. Só que Jesus não olha o cachaceiro. Ou melhor, antes de Jesus olhar o cachaceiro, Jesus olha o homem. Antes de Jesus olhar a prostituta, Jesus olha a mulher. Antes de Jesus olhar o mentiroso, Jesus olha: meu Deus, é homem, tá mentindo, mas é homem. Tá numa vida errada, tá na prática errada, mas é homem. Tá fazendo o que não deve, mas é homem. Eu quero nessa noite, e eu gosto da mensagem da cruz, eu gosto de falar sobre Jesus, porque, meu irmão, enquanto todo mundo só olhava para a deficiência daquele homem, só olhava para a cegueira, Jesus olhava e via um homem. Eu gosto da história da mulher que foi pega em adultério. Meu irmão, a lei autorizava, tinha que apedrejar a mulher, mas não era só a mulher não, que era para ser apedrejada, mas isso ninguém fala, mas deixa isso para um outro dia. Olhava, trouxe aqui, ó, e Jesus estava num discurso falando quem ele era, o que ele tinha vindo fazer e tal. Aí quando ele acaba o discurso, chega o capítulo 8 de João, apresenta uma mulher pega em adultério, querendo fazer Jesus tropeçar nas próprias palavras.
Aí os homens os fariseus, eles trazem aquela mulher e botam assim no meio de todo mundo e falam assim: ó, adúltera, adulterou, precisa ser apedrejada. E aí, vai fazer o que agora? Aí Jesus sai daquela situação de uma maneira extraordinária. Jesus diz: aquele que não tem pecado, não é aquele que não está em pecado, não. É aquele que não tem pecado. Porque tem uma diferença de você não ter pecado e de você não estar em pecado. Aí Jesus diz assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O texto vai dizer que dos mais velhos aos mais novos foram jogando as pedras de lado, porque não tinha como, pelo menos isso, né? Porque tem gente que joga pedra não podendo, mas também deixa uma outra oportunidade. Pelo menos eles não, eu não posso. Aí largaram a pedra e tal. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: adúltera, por que você fez isso? É isso? Não. O texto diz que Jesus olha e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela diz: foram embora. Então eu também não vou te acusar, não. Vá e não peques mais. A lei autorizava o apedrejamento. Se aquela mulher fosse apedrejada, a lei estaria sendo cumprida. Só que Jesus, que veio mudar algumas coisas, olhou para aquela mulher, viu que tá todo mundo chamando pelo pecado que cometeu. Eu não vou ser mais um que vou chamar pelo pecado que cometeu. Atrás da adúltera tem uma mulher, então eu prefiro escolher esse olhar. Mulher, cadê os teus acusadores? Jesus, antes de olhar aquilo que a gente faz, Ele sabe quem nós somos. E abrindo um parênteses aqui, não estou falando que você pode estar livre para viver uma vida de pecado, uma vida fazendo o que tua carne quer fazer. Não é isso que eu estou falando. Antes que alguém saia daqui e fale: não, eu estou vivendo de qualquer jeito porque o pastor falou que Jesus me olha assim e amém. Não é isso que eu estou falando. Não seja. Jesus olha para aquele homem. Não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as minhas obras. Aí o texto vai correr. Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Jesus, Ele é maravilhoso e especialista em resolver problemas. Por quê? Porque Ele tem maneiras diferentes de resolver as mesmas situações. Esse aqui não foi o único cego que Jesus curou na Bíblia, mas para cada cego que Ele curou, que a Bíblia nos apresenta, Ele resolve de uma maneira diferente. Para uns, ou melhor, para um, fez um lodo na terra, pegou a terra, passou nos olhos e mandou lavar. Para outro, Ele não cuspiu na terra, Ele cuspiu nos olhos do cego. Jesus e os seus métodos de resolver problemas semelhantes. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, estou vivendo umas situações terríveis. E eu olho para algumas pessoas que já venceram aquilo que eu estou lutando e penso: mas não aconteceu assim na vida dele, como que vai acontecer na minha vida? Quer uma notícia boa para alegrar o teu coração? Jesus tem diversas maneiras de resolver os teus problemas. Não é porque você não está vendo acontecer na tua vida aquilo que aconteceu na vida de outro que Ele não está fazendo. Jesus, quando cospe na terra e passa a terra nos olhos daquele homem cego, o milagre já tinha começado a ser feito. Não é porque aquele homem imediatamente não começou a enxergar como outros começaram que o milagre não tinha começado a ser executado. Muito bom é quando imediatamente acontece aquilo que queremos, mas alguns milagres e algumas coisas nas nossas vidas vão acontecer depois que passarmos pelo processo. Para uns o processo do tempo, para outros o processo da exposição, para outros o processo da lama, para outros o processo do cuspe nos olhos. Eu não sei qual é o processo que você precisa aqui nessa noite, mas eu sei que se você está vivendo um processo que Jesus mandou você passar,
Pode ter certeza, pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar até anos, mas se Ele começou a fazer, Ele é fiel para terminar. Ele vai terminar tudo que começou a fazer na tua vida. Ele vai terminar de fazer tudo que te prometeu. Apenas creia, acredite, não pare de crer, não deixe a esperança morrer. Acredite que o processo é doloroso, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ser difícil, mas se Ele começou, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel, meu irmão. Cuspiu na terra e passou nos olhos. Ainda bem que Jesus fez isso com um cego que estava mendigando, porque se faz com os crentes aí, meu irmão. Primeiro, mas cuspiu na terra? Mas precisa dessa nojeira toda? Precisa dessa nojeira Precisa dessa nojeira toda para mim? Não seria mais fácil? Seria mais fácil ser curado instantaneamente? Seria mais fácil ele fazer igual fez com o outro? Teve um que ele pegou, ficou cego de Betsaida. Os caras levam lá, aqui, Senhor, faz alguma coisa por ele. Aí a Bíblia diz que Jesus vai, pega na mão do cego de Betsaida, vai caminhando com o cego para fora da cidade. Pensa, meu irmão, detalhes da Bíblia. Eu não lembro de outra pessoa que Jesus pegou na mão e deu uma caminhada de mãos dadas assim, ó, vem. Ser curado da cegueira igual o cego de Betsaida deve ter sido muito bom. Além da cura, ainda teve um carinho de Jesus, ainda teve vamos andar aqui comigo, vamos caminhar um pouquinho aqui comigo. Imagina, aquele homem batendo no peito depois, vamos imaginar um pouquinho. Aquele homem batendo no peito e falou assim, multidão, eu caminhei de mão dada com Jesus e você não. É muito melhor às vezes, né? Quando os processos são mais simples. Só que são métodos que Jesus usa para resolver problemas semelhantes. Não olhe para alguém que venceu de uma forma e acha que instantaneamente você vai vencer da mesma forma. Vou repetir, não olhe para alguém que venceu com algumas formas e ache que você só vai poder vencer da mesma maneira. Jesus tem poder para criar situações inimagináveis que você não tem noção. O povo no Egito, marchando, fugindo de Faraó, de repente olha para frente só, Maria agora vai fazer o quê? Meu irmão, não tinha, olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, para trás Faraó está vindo, para frente é só água, mas vai fazer o quê? Calma. Enquanto eles estavam, o que a gente vai fazer? O vento já estava soprando de lá para cá e eles nem estavam ligados. O vento soprando de lá para cá e eles nem estavam ligados. O mar já estava abrindo de lá para cá e eles não estavam nem ligados. E eles preocupados, e agora? Era melhor a gente ter ficado no Egito. Um monte de sepultura no Egito e a gente vai morrer aqui. E o mar abrindo um lado do outro lado. Porque a Bíblia diz que o mar abriu de lá para cá. Não foi daqui para lá não. Não foi da vista deles que o mar abriu. Não. O mar abriu de lá para cá. O milagre já tinha começado a acontecer. Eles não estavam entendendo nada. E às vezes a gente aqui preocupado com que métodos Jesus vai usar para fazer algumas coisas que aos meus olhos parecem impossível dele fazer. Quantos aqui, meu irmão? Vou contar uma experiência triste que aconteceu comigo essa semana. Semana passada, reunião de pastores, aí o pastor falou assim: vamos começar uma campanha aí às 7 quarta-feiras, aqui pro final do ano. 7 quartas-feiras. Preparados para um novo ciclo. Vambora. Aí virou pra mim e falou assim, uma das quarta-feiras tu vai pregar? Eu falei, vamos lá. De domingo, né? Chego segunda-feira no trabalho, pra trabalhar, tranquilo, como sempre fazia. Tomei um café e tal, 9:30 da manhã, minha chefe bate no meu ombro. Vem aqui rapidinho. Quando eu entrei na salinha, tá ela e a menina do RH. Adivinha? Muito obrigado pelos serviços prestados. Estamos te desligando da empresa. Aí na hora assim eu paro.
Aí respira assim fundo. Aí mandei mensagem pra Larissa. Falei, Larissa, eu falei, não tem notícia boa. Ela que foi, eu fui demitido. Aí ela, vamos crer, né? Aí eu liguei pro pastor Alex e falei, pastor, eu não quero mais essa campanha, não. Não, preparado para um novo ciclo, nada. Fui mandado embora, ele, amigo. Fui mandado embora, não quero, pode vir. Não vou mais preparar para um novo ciclo, nada. Tava tudo no esquema, tudo, final de ano, tudo ajeitadinho. Pô, escola, já uma rematrícula de escola e tal. Meu Deus do céu, agora... Aí depois eu parei, fiquei pensando. Aí ele falou assim pra mim, não, amigo, fica firme, vamos orar, tempo de buscar e tal. Eu falei, depois eu fiquei pensando, tem vezes que a gente espera que Jesus faça algumas coisas, e eu esperava algumas coisas assim, que aos meus olhos, sem um emprego, agora não vai acontecer. Só que eu fiquei, não, vai dar certo. Aí eu vejo que o milagre já tinha começado a acontecer quando Jesus cospe na terra. Só que eu fico pensando assim, falei, eu tenho que crer, porque não adianta eu falar para vocês e não crer naquilo que eu tô falando, né? Porque falar sobre o processo, sobre Jesus realizar coisas que... é muito fácil eu falar, agora viver, meu irmão, e agora eu vou começar a viver isso. Só que preparados para um novo ciclo, né? A gente tem que crer que não é porque a gente está vendo que Jesus não está fazendo. Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ele começa a fazer, mas não deixa a gente ver, para ver até onde a gente vai. E se Deus tá te dizendo para você aqui nessa noite, ei, eu já comecei a fazer, só não deixei você ver. Porque se você visse aquilo que eu já comecei a fazer, já tinha parado já tinha orado, já estava orando menos, já estava buscando menos, já estava vindo menos na igreja, já estava fazendo algumas coisas que não devia fazer. E se Deus te disser isso nessa noite, ei, já comecei a fazer, mas não te mostrei, só para ver aonde você vai chegar. Só para ver se você quer mesmo ou se você não quer. Cuspiu no chão. Eu pego essa palavra. Cuspiu no chão. Aquele homem não falou nada. Pegou a lama, passou nos olhos. Pegou a lama e passou nos olhos. Tudo bem. Agora, vai. Opa. Não estou falando para alguém que enxerga ir a um certo lugar. Estou falando para um cego. Ele ainda estava cego. Aos olhos humanos, Jesus está com algum problema. Porque vai mandar o cego sair de onde estava para caminhar até um outro lugar, sendo que ele não enxerga? Aí aquele homem foi. E o texto diz, foi, pois... e lavou-se e voltou vendo. Muitas vezes nós vamos presenciar o milagre que nós tanto esperamos quando a gente começar a obedecer sem questionar algumas ordens improváveis. A gente às vezes vê as coisas acontecerem com outras pessoas, e a gente queria que acontecesse com a gente também. Mas às vezes a gente só vai ter noção, só vai pegar na mão, só vai estar no nosso colo aquilo que nós queremos, quando nós começarmos a entender que precisamos aceitar e acatar algumas ordens improváveis que Deus está nos dando. Era improvável, era cego, não enxergava. Além de não enxergar, ainda estava com lama no rosto. Vai lá, vai no tanque, depois volta. Aí o texto diz, ele foi, se lavou e voltou vendo. Glória a Deus e aleluia. Jesus, maravilhoso, curou a cegueira de um homem. A ideia aqui é todo mundo ficar alegre, todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar regozijado. Por quê? Porque Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Só que não é isso que acontece, porque nós lemos que era sábado. E se tinha uma briga que Jesus
travou com os fariseus, com os homens daquela época, era a questão do sábado. Porque na lei dizia que o sábado não podia fazer nada. O sábado era sagrado, o sábado eles precisavam descansar, nada poderia ser feito. Jesus briga com os fariseus em várias oportunidades a respeito disso, porque Jesus quebrava protocolos para atender pessoas. E aqueles homens não entendiam. Aqueles homens achavam que os protocolos eram maiores do que as pessoas. Só que Jesus mostra diferente. Se tiver que fazer o que não pode ser feito para abençoar quem eu quero abençoar, eu vou fazer. Se tiver que quebrar alguns protocolos para que você seja alcançado por aquilo que você espera, Ele é poderoso para fazer. O Deus a qual você serve é dono de todos os protocolos que você possa imaginar. Se Ele tiver que quebrar alguns para te abençoar, Ele vai fazer. Se Ele quiser te abençoar, meu irmão, você que tem causa na justiça, Ele pode fazer alguém agora entrar num tribunal que for, assinar um documento que for, para que você receba aquilo que você tem que receber. Para Jesus não existe protocolo. Para mim, para você sim, para Ele não. Para mim, para você sim, mas para Jesus não. Eu quero que você creia. Pregador, está muito difícil, a minha causa é impossível, o meu problema ninguém pode chegar, ninguém pode alcançar. Ei, meu irmão, Ele está aqui nessa noite, e o que Jesus está dizendo para as nossas vidas é: pro teu olhar, para a tua vista pode ser impossível, mas para mim nada é impossível. Jesus pode fazer. Jesus pode fazer em lugares que você não espera. Jesus pode fazer em situações que você não espera. Jesus pode fazer no tempo que você não espera. Ele é poderoso. Aí às vezes a gente fica esperando tanto alguma coisa, a gente mesmo bota empecilho naquilo que Jesus pode fazer. A gente bota empecilho naquilo que Jesus pode fazer. Quebrou o protocolo, era sábado. Aí aqueles homens ficaram doidos. Olharam, mas não era esse que estava me mendigando? Estava aí, cego no meio do caminho, não era esse? Aí os outros falavam assim: não, parece com ele. Porque sempre é assim, né? Tem gente que marca uma ideia na cabeça sobre quem é você, mas Jesus te muda e quer porque quer tentar te olhar com os olhos lá de trás, mas não cabe mais. Tem gente que é difícil mudar os olhares, mesmo sabendo que você não é a mesma pessoa de 10, de 15, de 20 anos atrás. É difícil, eu sei o que é isso. Não, parece com ele. Ele: não, parece não, eu sou. Sou eu. Aí sabe o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Versículo 28. Então os juraram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Olha só a lição que esse cego dá para aqueles homens. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Versículo 35. Versículo 34. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio o Senhor, e o adorou. Aqueles homens expulsaram o cego do meio deles, porque o cego tinha dado testemunho daquilo que Jesus tinha feito. Quando aquele homem que foi expulso, que foi excluído por causa de Jesus, presta atenção,
Aquele homem foi expulso e excluído por causa de? Por causa de? Por causa de Jesus. Quando Jesus viu que ele tinha sido excluído, o que é que Jesus fez? Abraçou. Para toda a exclusão que o mundo tem para você e para mim, Jesus tem os braços abertos. Para todos que viram o rosto para você porque você decidiu entregar a sua vida para Jesus, Jesus sempre vai ter os braços abertos. Eu estou falando para gente aqui que nunca fez uma aliança com Jesus e está com medo. Sabe quem é Jesus, sabe o que é a igreja, sabe o que é ser crente, ou melhor, ouve dizer o que é ser crente, quer experimentar isso, mas não faz porque está com medo das costas viradas que vai receber lá de fora. Para todos aqueles que te virarem as costas, Jesus tem os braços abertos. Ele olha para aquele homem, vê que aquele homem tinha sido excluído e imediatamente não deu nem para sentir o gostinho da rejeição, porque Jesus já estava ali. Eles te rejeitam e eu te recebo. Eles te expulsam e eu te abraço. Eles te jogam de lado e eu te chamo para perto. Jesus está dizendo para a vida de alguém aqui nessa noite: a minha aproximação de você nessa noite é porque eu quero que você viva comigo aquilo que o mundo nunca te deu, aquilo que o mundo nunca te ofereceu. É isso que Jesus tem para a tua vida nessa noite. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão